Amém? Mateus 28, 20, apenas a parte B do versículo, diz assim: Eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Eu vou ler mais uma vez. Eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Aleluia. Jesus está aí com você, meu irmão? Jesus está aqui neste lugar? Você está enxergando Ele? Alguém está vendo Jesus? Mas Ele está aqui, amém? O tema da mensagem é esse que já está aí no telão: Jesus está presente. Jesus está presente. Se tem uma coisa que a gente gosta, é de uma boa companhia, não é isso? Eu sei que tem muitas vezes, em muitos momentos, que a gente gosta de ficar sozinho, né? Alguns, né? Alguns preferem ficar sozinhos, porque falam assim: lidar com o ser humano é difícil. Quem concorda que lidar com o ser humano é difícil? É difícil, né? Por isso que muitos preferem a conveniência de estar sozinho. Não precisa aguentar a chatice de ninguém, não precisa levar desaforo, não precisa ser ofendido, não vai ser incomodado, também não vai incomodar ninguém. Então muitos preferem estar sozinhos. A Bíblia diz, tem um provérbio que fala que aquele que se isola, ele busca interesses egoístas. Olha que interessante. Estar isolado é a mesma coisa de estar dentro do egoísmo. Quando uma pessoa só pensa em si mesma, normalmente ela quer ficar sozinha, isolada. Mas não é bom. A Bíblia também diz que não é bom que o homem esteja só. Não é bom que o ser humano viva sozinho. É bom viver em família. Eu quero já dizer para você, mesmo você que fala assim: mas eu sou órfão, ou eu ainda não encontrei a minha cara metade, ainda estou solteiro, me sinto sozinho. Eu quero dizer para você nessa noite: você não está sozinho. Você não está sozinha, porque Jesus está com você. Jesus está presente, Ele não te abandona, Ele não te desampara. Nós muitas vezes o abandonamos, nós muitas vezes nos afastamos, mas Ele é aquele que está sempre de braços abertos, pronto para nos receber. Amém? E Jesus prometeu aqui, é interessante que é o último versículo do Evangelho de Mateus. Nós lemos então o final ali, o final do Evangelho de Mateus, e Jesus então, Ele prepara os seus discípulos. Ele já tinha morrido, Ele já tinha ressuscitado, e Ele dá uma missão para os seus discípulos. Ele dá uma missão para os discípulos que se tornaram apóstolos. Vocês vão por todo mundo. Eu dei autoridade para vocês, façam discípulos de todas as nações, batizem no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar as coisas que eu tenho ordenado. E era uma missão fácil? Era uma missão fácil, amado irmão? Uma missão difícil, né? Ir por todas as nações, continuar aquilo que Jesus começou. Se tem alguém que fez a coisa mais extraordinária, essa pessoa é Jesus. Jesus, Ele dividiu a história é dividida entre antes e depois de Cristo, porque Jesus, Ele fez aquilo que ninguém jamais poderia fazer. Ele sendo justo, perfeito e santo, Ele sendo o próprio Deus, Ele se fez homem, e como homem morreu no nosso lugar, nos dando gratuitamente a vida eterna. Antes de Ele morrer na cruz, Ele curou. Ele libertou pessoas que estavam possuídas por demônios, perturbadas. Ele fez, meu irmão, o cego enxergar, fez o paralítico andar, fez o surdo ouvir, curou os leprosos e os reinseriu na sociedade, eles que eram marginalizados, excluídos da sociedade. Jesus, Ele fez coisas extraordinárias, e Ele não cobrou um centavo de ninguém. Ele poderia, né? Poderia de repente cobrar, porque nós vemos o relato daquela mulher do fluxo de sangue, que ela já tinha gastado todos os seus recursos, todo o seu dinheiro com os médicos, e ninguém conseguia
resolver o seu problema. E veio Jesus, que nem mesmo virou para ela, nem mesmo estendeu a mão para ela. Só dela tocar nas vestes de Jesus, ela recebeu a virtude, o poder que vem do alto, e recebeu a cura instantaneamente. Imagina, se ela pagou às vezes uma fortuna para os médicos, e os médicos não resolveram, e Jesus resolve o problema dela instantaneamente. Ele poderia, mas ele não cobrou, meu irmão. Ele não cobrou um centavo. Tudo que Jesus fez, ele fez de graça e pela graça, inclusive a nossa salvação. Ah, se ele cobrasse, né? Se ele cobrasse pela salvação, meu irmão, você poderia juntar todo o dinheiro, trabalhar 24 horas por dia, por 100 anos, você não conseguiria pagar o preço da sua salvação. Mas ele nos deu de graça. Gratuitamente o Senhor nos salvou. Então Jesus, ele dá uma missão para os discípulos, lembrando que nós também somos discípulos do Senhor. Quantos discípulos do Senhor nós temos aqui? O que é um discípulo? É aquele que segue um mestre. É aquele que segue os passos, segue o exemplo de um mestre. O nosso mestre é Jesus. Se somos discípulos, nós estamos seguindo os seus passos, ou pelo menos procurando seguir os passos de Jesus. Então Jesus deu essa missão para eles, mas é importante lembrarmos, os apóstolos já não estão mais entre nós. Nós não temos contato com eles. A Bíblia fala que depois da morte, meu irmão, já vem o juízo. Não há como a gente ter contato com aqueles que já morreram. Existem outras religiões que acreditam nisso. Nós que somos cristãos protestantes, cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. Nós cremos que não há possibilidade de termos contato com os mortos. Os apóstolos morreram, mas a missão parou? A missão parou, meu irmão? Já foi concluído o trabalho de evangelizar todas as nações? Não precisa nem ir muito longe, né? É só a gente olhar ao nosso redor. Sales já está alcançado, já está todo mundo convertido, todo mundo já nasceu de novo aqui nessa cidade. Então a missão, ela continua de pé. Mas se os apóstolos morreram, e agora? Quem fará? Quem continuará a missão que Jesus deu para os apóstolos? Pega o seu dedo assim, ó, levanta o seu dedo, indicador. Agora você vira assim, ó. Eu. Agora você vira, pega o seu dedo e vira para o irmão que está ao seu lado. Fala assim, ó, você vai continuar a obra que Jesus deu para os apóstolos começarem. Amém? Mas imagina, os próprios apóstolos, mesmo eles vivenciando muitos milagres, mesmo eles andando com Jesus por pelo menos 3 anos, eles mesmo inclusive foram usados com a autoridade e o poder que Jesus tinha dado para eles. Eles foram usados para curar pessoas também, para expulsar demônios, para trazer paz e alegria a pessoas que estavam vivendo longe de Deus. Mas quando eles se depararam diante de uma missão tão difícil, talvez muitos ficaram ali em desespero. Como que a gente vai fazer isso? Jesus já antevendo, né? Jesus já se prevenindo, ele já foi e antecipou. Mas não se preocupem, a missão é difícil, o trabalho é árduo, a responsabilidade é grande, vocês vão ter lutas, vocês vão ter problemas, vocês vão ter dificuldades, mas vocês não estarão sozinhos. Eu estarei com vocês, não apenas de domingo, todos os dias até o fim dos tempos. Até o mundo acabar, meu irmão, Jesus estará conosco. Eu preguei sobre isso, né? Até o irmão Dorival estava falando, uma pregação que talvez até traz um pouco de medo, nos assusta saber que o planeta Terra tem um prazo de validade, ele vai acabar, e vai acabar em fogo. Em 2 Pedro capítulo 3, foi que nós pregamos na última quarta-feira, o apóstolo Pedro, inspirado pelo Senhor, em 3 vezes, ele repete a mesma coisa, apenas no capítulo 3, na sua segunda carta, que o mundo será desfeito pelo calor do fogo que vem de Deus. Então, o mundo vai acabar,
mas nós temos a promessa do Senhor, e com a promessa do Senhor nós podemos ter a certeza de que Ele estará todos os dias, não longe, não distante, mas bem perto, aliás, dentro de nós e no meio de nós. Aleluia. Eu não sei se você consegue entender a profundidade disso. Jesus estará conosco. Não importa a situação, não importa as circunstâncias, nos momentos bons, nos momentos ruins, porque eu quero que você entenda nessa noite, meu irmão. Existem muitos amigos fiéis, mas que não são fiéis o tempo todo, que podem até estar do seu lado em determinados momentos, mas tem alguns momentos que até mesmo os amigos abandonam. Existem amigos que só são amigos das melhores horas, dos seus melhores dias, dos seus melhores momentos. Quando tudo está bem, ele está perto de você. Bastou as coisas apertarem, ele vai se afastar de você. Agora você tem um amigo fiel que jamais te abandonará, que jamais vai se afastar de você, a não ser que você se afaste dele. O seu nome é Jesus de Nazaré. Ele está sempre presente, todos os dias, nos momentos bons, nos momentos ruins. Com dinheiro ou sem dinheiro, com roupa ou com pouca roupa, com muita comida ou com pouca comida, Jesus está com você, meu irmão. Sabe por quê? Porque Jesus, Ele é Deus. Amém? Jesus não é um deusinho, um Deus menor. Quando a Bíblia fala que Jesus é o Filho de Deus, alguns pensam que Ele é um Deus menor. Não, Ele é Deus. Ele é 100% Deus. Nós cremos em um único Deus que se manifesta em 3 pessoas, na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, quando nós oramos ao Pai, nós sabemos que estamos orando ao Espírito, nós estamos orando a Jesus. Amém? Nós oramos no nome de Jesus, mas sabemos que Ele é Deus. E Ele prometeu que estaria conosco todos os dias. De que forma Ele estará conosco? Por meio do Espírito Santo. Então o Espírito Santo é o Espírito do próprio Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E é interessante notar que um dos nomes que Deus recebe, e o próprio Jesus recebe quando Ele nasce, um próprio anjo vai dizer, acompanhe comigo, Mateus 1,18. Nós vamos ler até o versículo 23. No nascimento de Jesus, nós já vemos um dos nomes que Ele recebe, que tem um significado muito profundo. Mateus 1,18. Nós lemos o último capítulo, agora vamos ler o primeiro capítulo de Mateus. Diz assim: o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava comprometida para casar com José, mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. Amém? José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu um sonho. Em sonho, um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor, por meio do profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Um dos nomes que o Senhor Jesus recebeu tem um significado muito profundo. Deus conosco, o Deus que está presente na nossa vida. Ele não é ausente, Ele não é omisso, Ele não é aquele que é indiferente em relação àquilo que nós estamos passando e enfrentando. Ele não é um Deus de longe, é um Deus de perto. Emanuel, Ele será chamado.
ele vai nascer de uma mulher virgem, concebido pelo Espírito Santo, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Então, se Jesus é Emanuel, que significa Deus presente, nós podemos ter a certeza de que não importa o que vamos passar, Ele estará conosco. E Ele prometeu, texto base: estou com vocês, estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos, até o fim dos tempos, até o fim do mundo. Isso é muito bom, isso é maravilhoso. Então, nas piores lutas, meu irmão, Jesus está lá. Nas suas piores lutas, Jesus está lá. Olha comigo Salmos 23, verso 4. Salmos 23, verso 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, fala que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava se referindo a Jesus como a palavra, o verbo que se fez carne. Fala que ele estava com Deus e ele era Deus. Jesus é Deus. E aqui no Antigo Testamento, o salmista está falando: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que os meus dias sejam escuros, ainda que as tribulações aumentem, ainda que as tempestades venham, eu não temerei. Por quê? Porque tu estás comigo. Jesus está comigo, Jesus está com você. Não importa a situação que você enfrente. Mateus 8, 23, ainda estamos no Evangelho de Mateus. Mateus 8, 23, nós vamos ler até o versículo 27, diz assim: Jesus entrou no barco, e os seus discípulos o seguiram. E eis que levantou-se no mar uma grande tempestade, de modo que as ondas cobriam o barco. Jesus, porém, estava dormindo, mas os discípulos foram acordá-lo, dizendo: Senhor, salve-nos, estamos perecendo. Então Jesus perguntou: por que vocês são tão medrosos, homens de pequena fé? E levantando-se repreendeu os ventos e o mar, e tudo ficou bem calmo. E aqueles homens ficaram admirados, dizendo: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Jesus estava dormindo no barco. Jesus estava descansando no barco, porque enquanto ele viveu aqui neste mundo, ele tinha a sua limitação como homem, como ser humano. Ele se cansava. Jesus chorou, a Bíblia fala. Jesus teve momentos de aflição, de angústia, de tristeza, momentos de alegria. E Jesus estava dormindo, cansado. Mas ele estava no barco, ele estava presente. Mesmo dormindo, ele não estava ausente. E bastou eles despertá-lo. Bastou eles clamarem. Bastou eles pedirem. Bastou eles falarem: Jesus, socorro! E Jesus prontamente se levantou. Até deu uma advertência. Falou assim: por que vocês estão com tanto medo? Homens de pequena fé. E nós somos assim, mesmo sabendo que somos discípulos de Jesus, aquele que tem todo o poder no céu e na terra, aquele que está acima de principados e potestades, aquele que venceu a morte e vai nos ressuscitar depois da nossa morte. Muitas vezes, diante de alguma circunstância, nós também damos lugar ao medo. E aí o Senhor diz para cada um de nós nessa noite: não tenham medo. Não tenham medo. Tenham fé. Jesus prontamente repreendeu os ventos e o mar, e houve então uma calmaria. Eu não sei o que você está passando, meu irmão. Eu não sei as lutas que você tem enfrentado. Posso saber um pouco de um aqui, de outro ali, mas eu não sei profundamente. Eu não sei o que passa na sua mente, como que está o seu coração. Eu não sei como você tem lidado com as demandas, com as correrias, com as más notícias que você tem recebido, com as perseguições que você tem sofrido, com as injustiças que você tem passado. Eu não sei. Eu sei de uma coisa:
Jesus está no barco. Ainda que o vento sopre, ainda que o mar esteja agitado, Jesus está no barco. Tenha certeza, meu irmão, o barco pode até balançar, o barco pode até chacoalhar, mas você não vai afundar, porque Jesus está presente na sua vida. Jesus está presente. Então tenha fé, porque Ele é aquele que fez os apóstolos ficarem admirados ao ponto de dizer: quem é este? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? O seu nome é Jesus. Apesar de ser o Rei soberano, apesar de ser o Senhor do universo, o Criador de todas as coisas, apesar de habitar num alto e sublime trono, a Bíblia diz que Ele também habita com o contrito, com aquele que tem um coração quebrantado, com aquele que é humilde, com aquele que reconhece que precisa dEle. Meu irmão, esse pode contar com o seu favor. O Senhor prontamente, Ele socorre aqueles que clamam por Ele com fé, com a confiança de que Ele tem o poder para resolver qualquer situação. Mateus 14, ainda em Mateus 14, 28, a gente está praticamente resumindo Mateus hoje aqui. Mateus 14, 28, uma outra experiência com Emanuel, Deus presente através da pessoa de Jesus. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí, andando sobre as águas. Jesus disse: venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a afundar, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus estendeu a mão, o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Pedro fez um teste com o Senhor. É o Senhor mesmo? Eles estavam no barco, viram Jesus, alta madrugada, andando sobre as águas de longe, pensaram que era um fantasma. E Jesus falou: não temam, sou eu. E Pedro falou: é o Senhor mesmo? Então deixa que eu vá ao teu encontro andando por sobre as águas. Jesus falou: pode vir. E Pedro andou por sobre as águas. Mas o que aconteceu? Ele, como todo ser humano, como cada um de nós, temos a tendência de olhar para os problemas, de olhar para o tamanho do gigante, de olhar para as circunstâncias. Ele começou a reparar na coisa errada, ele começou a focar e usou a sua visão da maneira errada. Ele começou a reparar na força do vento e teve medo, e por isso começou a afundar. Meu irmão, o problema não é passar por lutas. Esse não é o maior problema. O maior problema é quando você começa a valorizar as suas lutas. É quando você começa a reparar, dar atenção demais. Você está dando muita audiência, muito ibope para a luta, para o problema. Você está dando atenção demais. O verdadeiro crente, ele olha para Jesus. Ele passa por qualquer luta olhando para Jesus. E quando ele olha para Jesus, ele passa por cima e não por baixo da luta. Amém? Quando a Bíblia fala que Ele nos chamou para ser cabeça e não cauda, não é para estar em cima dos nossos irmãos, não. Não é para pisar nos outros, não. A Bíblia está falando sobre estarmos numa posição nas regiões celestiais, acima de principados e potestades, acima dos problemas, acima das lutas, acima das circunstâncias, acima do vento, acima do mar. Olhando para Jesus, é possível andar por sobre as águas. E mesmo que você dê lugar ao medo, por olhar demais para o problema, no momento que você clamar pelo socorro do Senhor, o Senhor prontamente estenderá a mão para você e te socorrerá. Foi isso que aconteceu com o apóstolo Pedro. Ele olhou para o problema, afundou, mas clamou: Jesus, salva-me! E Jesus estendeu a mão. Claro, não poderia deixar de dar aquele puxão de orelha, aquela advertência. Falou: espera aí, Pedro, você está andando comigo há quanto tempo? Te conheci ontem? Não, você sabe, olha com quem que você está andando. Por que você duvidou, homem de pequena fé? Então, meu irmão, eu tenho certeza que Deus já operou na sua vida o suficiente para você ter fé para enfrentar qualquer situação. Quem aqui já teve experiência com o Senhor Jesus? Já viu o Senhor abrir portas, dar livramento, curar enfermidades,
viu muitas vezes Deus calar aqueles que estavam tentando te perseguir. Meu irmão, se eu for contar aqui quanta coisa o Senhor já fez por mim, quantos livramentos o Senhor já me deu, eu ficaria aqui até amanhã. Então eu já falei para vocês que eu quebrei o braço 4 vezes, o mesmo braço esquerdo. Dos meus 8 aos 15 anos, eu não ficava quieto dentro de casa não. Alguns diziam assim, não, isso aí foi criado em apartamento, empinava a pipa da janela, empinava a sacola da janela, né? Não, meu irmão, nós íamos para a rua, brincava, pulava muro, subia em árvore, andei de cavalo, inclusive uma das vezes que eu quebrei o braço foi andando de cavalo, já contei essa história aqui, alguns riram, não vou contar de novo, mas, meus irmãos, teve vários momentos que eu pensei, é o meu fim, eu vou morrer, e Deus me livrou. Aliás, já começou me livrando na barriga da minha mãe. Eu não lembro, obviamente, mas minha mãe, que passou por essa experiência, ela já contou muitas vezes que Deus me livrou da morte. Amém, irmão? Fora quantas vezes que Deus me usou para abençoar pessoas, quantas vezes que Deus abriu portas que eu nunca ia imaginar que eu ia entrar, e Deus fez. Momentos que eu pensei que seria o meu fim, mas Deus estava presente, Jesus estava presente. Em momentos que a gente passa por situações que você fala assim, às vezes você não vai morrer, mas e o seu emocional, né? Sua saúde mental. Mas Jesus estava lá. Jesus estava presente para trazer calma, para trazer paz, para trazer equilíbrio. Por isso eu rogo para você, meu irmão. Eu imploro, meu irmão, confia no Senhor. Não há motivo para temer. Não há motivo para temer, não importa a luta, não importa o levante, meu irmão. Jesus está presente, Ele não está longe. Ele está perto de você. Romanos capítulo 8, versículo 26. Romanos 8, 26. Diz assim: da mesma maneira também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Meu irmão, até para orar, você vai orar ao Senhor, você vai orar a Jesus. Ele está perto de você para te ajudar. Amém? Ele te ajuda. O Espírito Santo, que é Deus, que é Jesus. Amém? Ele está perto e Ele nos ajuda nas nossas fraquezas. Ele sabe das nossas limitações, Ele é aquele que nos ajuda. Até mesmo em uma coisa simples, que é uma oração. Ele nos ajuda. Ele está perto de cada um de nós. Se todos te abandonarem, meu irmão, saiba, Jesus estará lá. Quando todos nos abandonam, Jesus está lá. Mas eu estou sozinho. Mas me abandonaram. Espera aí. Jesus está lá. Então você não está sozinho. Você nunca estará sozinho, a não ser que você queira estar sozinho. A não ser que você se afaste de Jesus, a não ser que você abandone a Jesus, mas do contrário, Jesus estará lá. Salmo 27:10 diz: porque se o meu pai e a minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. É muito difícil um pai e uma mãe abandonar um filho, mas é possível. A gente já viu em jornal que isso é possível. Mas quais as chances? Estatisticamente, é um caso em cada quantos milhões de mães ou pais que vão abandonar os seus filhos? Eu acredito que 99,9% dos pais jamais abandonariam seus filhos, não importa a situação em que ele esteja. Mas ainda que um pai e uma mãe abandone, o Senhor não abandonará, o Senhor acolherá. Amém? A única exceção é se você virar as costas para Ele. Enquanto você estiver quebrantado, reconhecendo que precisa dEle, que depende dEle,
nos caminhos dele, ele nunca vai te abandonar. Isaías 41, verso 8. Palavra do Senhor para o seu povo Israel, e que hoje é a igreja. Mas você, Israel, meu servo, você, Jacó, a quem escolhi, você, descendente de Abraão, meu amigo, você a quem eu trouxe dos confins da terra e chamei dos seus cantos mais remotos, e a quem eu disse, você é meu servo, eu o escolhi e não o rejeitei. Não tema, porque eu estou com você. Não fique com medo, porque eu sou o seu Deus. Eu lhe dou força, sim, eu o ajudo, sim, eu o seguro com a mão direita da minha justiça. Parece que eu já vi esse filme antes. Você, descendente de Abraão, meu amigo, ele está chamando o seu povo de meu amigo. Lembra quem disse isso no Novo Testamento? Já não os chamamos servos, já os chamamos agora de amigos. Porque o servo não sabe o que o seu Senhor vai fazer. E eu tenho revelado tudo o que vou fazer. Você é servo de Deus. Se você é servo de Deus, Deus não te rejeitou. Se você foi alcançado pela graça, meu irmão, Deus não te rejeitou. Por isso você não precisa ter medo de nada, meu irmão. Ah, mas os problemas estão aumentando. Ah, mas eu ligo o jornal e eu vejo que o mundo está prestes a acabar, vão explodir o planeta, é bomba nuclear. Ah, mas a idade está chegando, eu estou ficando velho e as coisas estão começando a ficar mais complicadas. Meu irmão, não tema, o Senhor diz. Não fique com medo, eu sou o Senhor seu Deus, eu dou forças para você, eu te ajudo, eu te seguro com a minha mão direita, com a direita da minha justiça, diz o Senhor. E quando os homens começam a nos ameaçar? Salmo 118, verso 6. Salmo 118, verso 6. O Senhor está comigo, não temerei. O que é que alguém pode me fazer? Em algumas traduções fala assim, o que pode me fazer os homens? Seres humanos mortais, tem uma tradução que fala assim, os meros mortais fizeram uma ameaça, me sentenciaram. Agora acabou para você, tá? Um homem falou. O que é o homem diante do nosso Deus? O que são as ameaças dos meros mortais diante do nosso Deus? O que é que alguém pode fazer com aquele que foi lavado, remido, comprado no sangue do Cordeiro? Aquele que foi justificado. O que é que um homem pode fazer? Daniel 3, 24. Saímos de Mateus. Já lemos Salmos e agora vamos para Daniel, o profeta Daniel. Diz assim, em seguida o rei Nabucodonosor, muito espantado, se levantou depressa e perguntou aos seus conselheiros, não eram 3 os homens que amarramos e jogamos no fogo? Eles responderam, é verdade, ó rei. Mas o rei disse, eu, porém, estou vendo 4 homens soltos, andando no meio do fogo. Não sofreram nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Jesus está presente. De Gênesis a Apocalipse, Jesus está presente em toda a Bíblia. Do seu nascimento até a sua morte, Jesus estará presente. Até o dia em que ele voltar, ele estará presente. Depois que ele voltar, nós estaremos com ele face a face. O veremos como ele é. Mas até ele voltar, apesar de não vermos, ele estará conosco, porque Jesus não é ausente na nossa vida, ele é presente. Ele é o Emanuel, Deus conosco. Então essa história é a história de Sadraque, Mesaque e Abednego, que receberam a sentença, dos homens, uma ameaça de homens. Adorem a estátua do rei, senão vão ser queimados na fornalha. E eles falaram, não vamos adorar. Porque nós só temos um Deus, só vamos prestar adoração e culto a um único Deus. É o único e verdadeiro Deus que nós cremos. Não vamos. Não, mas está todo mundo se ajoelhando, está todo mundo fazendo.
mas eu não sou todo mundo. Sabe aquele conselho de mãe? Eles ouviram. Quando a mãe fala assim, né? Faz isso, menino. Não, mas meus amigos não fazem. Aí a mãe fala, você não é todo mundo. Todo mundo está fazendo isso, mas você não é todo mundo. E Sadraque, Mesaque e Abednego ouviram esse conselho e acataram. Nós não somos todo mundo. Não somos Maria vai com as outras. O mundo inteiro está indo para o abismo, nós não vamos. O mundo inteiro está abandonando a Deus, virando as costas para Deus, adorando uma estátua, nós não vamos adorar. O mundo todo está se corrompendo, o mundo todo está andando de uma forma que desagrada a Deus. Ah, mas você vai ser um peixe fora d'água, você vai ficar meio deslocado, vão zombar de vocês. E o pior, não era só o medo de sofrer a rejeição e a zombaria. A morte, eles foram ameaçados de morte. Eles iam perder a própria vida de uma maneira cruel, numa fornalha. Eles iam ser queimados. Eles foram fiéis e foram enviados na fornalha. Mas a Bíblia diz que quando eles chegaram perto da fornalha e viram, né, a uma certa distância, viram que não tinha apenas 3, tinha um quarto homem. Então, cada vez que o diabo ou alguém te sentenciar, te condenar, se levantar contra você, cada vez que uma tempestade, cada vez que o mar se agitar diante de você, ele vai falar, nossa, mas parece que eu estava enfrentando uma única pessoa. Parece que eu tinha condenado uma pessoa, mas eu vejo duas. Por quê? Porque ao lado de cada crente, Jesus está presente. Ao lado, até rimou, né? Ao lado de cada crente, de cada fiel ao Senhor, de cada discípulo de Jesus, Jesus está lá. Jesus está lá. Eles não sofreram nenhum dano, a Bíblia fala que nem mesmo cheiro de fumaça tinha na roupa deles, porque um quarto homem estava na fornalha. O seu nome é Jesus. Eles não sabiam aqui, mas nós sabemos hoje. Jesus estava presente. Aleluia. Ainda no profeta Daniel, capítulo 6, versículo 20, Daniel 6, 20. Daniel 6, 20 diz assim, ao se aproximar da cova, chamou Daniel com voz triste. O rei disse a Daniel, Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, conseguiu livrá-lo dos leões? Daniel respondeu, que o rei viva eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem mal algum, porque fui considerado inocente diante dele, e também não cometi nenhum delito contra o Senhor, ó rei. Então o rei com muita alegria mandou que tirassem Daniel da cova. Assim Daniel foi tirado da cova e não se achou nele ferimento algum, porque havia confiado em seu Deus. Jesus estava na cova. Amém? A cova dos leões é aquele dia terrível que você fala, meu Deus, eu não vou conseguir. Dessa vez eu não vou conseguir, dessa vez é o meu fim. Às vezes passamos por lutas que a gente fala, não, agora acabou para mim. Agora eu arrego, eu entrego os pontos, acabou. A cova é isso. Imagina, Daniel num buraco, e esse buraco, né, como se fosse uma caverna ali subterrânea, cheio de leões famintos. Mas Daniel não estava sozinho. Jesus estava presente. Deus estava presente. O anjo do Senhor estava presente. Amém, meu irmão? Então não importa o que você esteja passando ou vá passar, Jesus estará presente com você. Para fechar a boca dos leões que muitas vezes estão famintos para te devorar. Aliás, a Bíblia diz que Satanás é como um leão. Ele anda ao nosso derredor, rugindo, buscando nos devorar. Mas maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. O Senhor continua presente para fechar a boca, até mesmo desse falso leão chamado Satanás. Ele pode rugir,
Ele pode ter estragado muita coisa no mundo, ele pode ter destruído muitas vidas, mas nós que confiamos no Senhor, nós temos Jesus ao nosso lado, e Jesus, ele vai à nossa frente, nessa batalha, nessa peleja. Diz a palavra do Senhor, que nós não temos que pelejar, porque Ele é aquele que peleja por nós, Ele é o nosso general, Ele vai à frente nas nossas guerras. Quando estamos diante de Satanás e o inferno inteiro, meu irmão, nós não estamos sozinhos, Jesus está presente. O último texto que nós vamos ler é Romanos capítulo 8, verso 31. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 31. Nós vamos ler até o versículo 39. Romanos 8, 31 até o 39. São todos ligados? Todos sintonizados no céu? Romanos 8,31 diz assim: que diremos então à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus está do seu lado, se Jesus está presente na sua vida, quem pode se levantar contra você? Vladimir Putin? Donald Trump? Luiz Inácio Lula da Silva? Quem? Bolsonaro, para aqueles que são petistas, né? É o terror. Quem? Quem poderá, meu irmão, quem será contra nós? Doenças, enfermidades, pandemia, crise financeira? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Versículo 32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente ou gratuitamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quem poderá? Quem poderá? Eu lembro do seriado infantil Chapolin, que eu gostava muito. E agora, quem poderá nos ajudar? Tem situações que a gente pensa assim, né? E agora, quem? Ele está aí, meu irmão. Você está na sua casa? Ele está lá. Você está no seu trabalho? Jesus está lá. Você está no hospital, esperando um diagnóstico? Jesus está lá. Você está enfrentando um conflito familiar com seu filho, com a sua filha? Jesus está lá. Você está numa crise no casamento? Jesus está lá, meu irmão. Você não está sozinho. A ficha ainda não caiu, meu irmão, então hoje vai cair. Jesus está presente na sua vida. Se Deus é por nós, quem será contra nós?